Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Ontem nós falamos que Jesus te ama e que você deve temê-lo como o único Deus verdadeiro. Hoje eu quero falar aqui sobre prosperidade e sabedoria só em Cristo. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Amém? O contexto é o contexto do capítulo 1, onde Salomão vai nos chamar a atenção para que nós não sejamos seduzidos pelos pecadores, por aqueles que praticam pecado, que tentam desvirtuar, tirar o centro, tirar Deus do centro, e Deus é revelado em Cristo. Então, esse contexto ele vai estar chamando a atenção para isso, tá certo? E que prosperidade é essa que eu botei no título aí que eu quero falar para você? Não é a financeira, tá certo? Financeira a gente também tem e Deus abençoa. Mas é prosperidade de vida, vida com Deus, vida com a presença de Deus, tá certo? Isso é prosperidade, tá certo? E o texto começa dizendo, filho meu. Essa expressão, filho meu, eu tenho entendido ela como que Salomão estivesse compreendendo que Deus está falando com ele, chamando ele de filho, tá certo? Eu tenho aplicado dessa forma, como se, filho meu. Então Deus, Salomão, está entendendo que Deus existe e é como se Deus estivesse aí falando de forma pessoal com ele, porque Deus é um Deus pessoal, tá certo? Amém? E ele vai dizer, se os pecadores, ou seja, o que era pecador no contexto do Velho Testamento? Toda pessoa que não pertencesse a Israel, que não fosse israelita de sangue, ou que fosse aceito como israelita, naquele contexto, eles eram considerados pecadores, porque não criam no Deus de Israel. Isso é de conformidade com a Bíblia, tá certo? Se você crê na Bíblia, conforme a Bíblia, no Velho Testamento, os pecadores são os chamados gentios, que não pertencem de descendência israelita, tá certo? No Novo Testamento, a Bíblia vai ensinar que nós que cremos nos transformamos no Israel espiritual, tá certo? Isso é o que a Bíblia vai ensinar no Novo Testamento, tá certo? Portanto, quem crê é o Israel espiritual, vivendo no tempo da graça, tá certo? E quem é pecador para a Bíblia? Para Deus, de acordo com a Bíblia, o pecador é aquele que não crê em Cristo. É o que a Bíblia ensina claramente, já falei nisso em outros vídeos anteriores, tá certo? Mas deixa eu abrir aqui só um parênteses, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer que quem crê não está condenado e quem não crê, porém, já está condenado. Portanto, no Novo Testamento, o conceito de pecado com relação a Deus é com relação ao pecado original. Não crer em Deus, não crer em Cristo, não se arrepender e ter essa fé exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Portanto, se os pecadores, quem não crê em Cristo, de acordo com a Bíblia, quem não tem a fé exclusiva em Cristo, continua com o pecado original de Adão, e a Bíblia diz que é pecador, tá certo? Olha o que João, no capítulo 10, versículo 14, diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ou seja, quem crê em Cristo, conhece a Cristo, segue a Cristo, crê somente nele. Amém? Quem não crê em Cristo, no Novo Testamento, de acordo com a Bíblia, para Deus, continua sendo pecador. E esses pecadores, o que o texto de Provérbios 1... nós lemos aqui Provérbios 1, 10, o que ele vai nos dizer? Filho meu, se os pecadores, já expliquei, vierem a ti com blandícias. O que é blandícias? Blandícias nada mais é do que bajulação, adulação, afagos, meiguice, essa coisa com a intenção de enganar. Comportamento com palavras carinhosas, tá certo? Com ternura, essa coisa aí que vem com um sentimento assim de querer agradar, mas na realidade é com falsidade, tá certo? Só quer ludibriar, só quer enganar, tá certo? Então, ele vai dizer, porque é pecador, o pecador, ele tenta enganar o outro, ele tenta conduzir o outro para a religião e não para Cristo, tá certo? Porque não crê em Cristo, tá certo? Então,
Se ele chegar com blandices, ou seja, chega aí com todo carinho, né, com todo jeito, com todo cuidado, batendo nas costas, dizendo, oh, vamos lá, tá, o negócio é bom. Então, se o pecador chegar a você aí com bajulação, com adulação, querendo lhe agradar, isso é blandice, está certo? E essas coisas que vêm com a intenção de enganar. Eu vou dizer aqui, usar um termo aqui, tá? Blandices religiosas. As pessoas querem lhe enganar com religião, querem lhe levar para a religião e não para Cristo. Às vezes até fala de Cristo, mas bota um monte de coisa de Cristo, muitas coisas, e Cristo não é o centro. Portanto, são blandices. Eu estou chamando de blandices religiosas, né? Porque a religião mostra o seu lado bom, mas às vezes ela vem com palavras lisonjeiras, agradáveis, com afagos, com adulações, com bajulações, para querer enganar, tá certo? Olha o que Atos dos Apóstolos registra, Lucas registrou, isso é Paulo dizendo, capítulo 20, versículo 29 de Atos. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Pessoas são cruéis, porque são pecadores, não colocam Cristo no centro, querem a sua vantagem. Ele está chamando de cruéis, não é porque faça maldade, não. A palavra é lisonjeira, a palavra às vezes é bonita, é afagável, né? Afável, né? Então é com palavra lisonjeira. É cruel porque está negando a verdade, que é Cristo. Eu tenho citado muito aqui o cristianismo progressista, mas o cristianismo progressista vem dele o primeiro século, está aí dentro da religião, que nega Cristo, que não bota Cristo no centro, tá certo? E são lisonjeiros. O religioso é lisonjeiro, tá certo? Então, se ele vier com blandices, e o texto vai continuar dizendo, te quiserem tentar, ou seja, querem te enganar, querem te desviar de Cristo. Porque eu estou falando de Cristo, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Ele deve ser o centro da verdade daquele que busca a Deus no atual momento. Então, se eles quiserem, os pecadores vierem com blandices, com adulações, te quiserem tentar, aí você busca, eu vou dizer assim, busca um discernimento. Cristo é o centro das coisas, Cristo é quem morreu. Existe um discernimento natural que você pode, pela sua inteligência, olhar assim, avaliar, dizer, rapaz, esse negócio aí está meio estranho, né? Jesus foi quem morreu e agora estão botando uma curva no lugar aí. Aí você pode pedir discernimento natural, você tem sabedoria, Deus lhe deu. E tem um discernimento espiritual que o Espírito Santo vai mostrar, se você pedir, ele vai lhe mostrar. Tá certo? Estou dizendo isso porque se te quiserem tentar, te quiserem desviar da verdade que é Cristo, peça discernimento. Eu não tenho dúvida que o religioso, ele tenta desviar as pessoas do centro, que é Cristo. Os fariseus fizeram isso, eram religiosos. A religião, no momento atual, várias aí, pode escolher, a que você quiser. Até um protestantismo progressista que está dizendo aí, está desvirtuando a palavra de Deus, está mentindo, negando Jesus, negando a fé, negando que Jesus não é o Cristo. Quem nega que Jesus não é o Cristo está lhe enrolando, está lhe enganando, está com blandices, com bajulação, está tentando te enganar, tá certo? Então o texto diz, se eles quiserem te enganar, te desviar do centro, do foco da verdade, que é Cristo, peça discernimento a Deus. E o texto vai dizer assim, não consintas. Então, a responsabilidade é nossa de não sermos enganados, tá certo? Olhe, cogite, pergunta, leia a Bíblia, veja com alguém, pergunte a alguém, busque entendimento. Então, não consintas. Portanto, percebeu que é um engano, percebeu que é uma mentira, percebeu que é só uma tentativa agradável, religiosa para lhe enganar. Não, a responsabilidade é nossa, de cada um de nós. Então, percebendo isso, que a intenção é má, está te desviando da verdade que é Cristo, então tem essa posição de não permitir. Somos nós, amém? Você é enganado se quiser. Se a pessoa chegar aqui e disser, eu conheço aqui Fortaleza, e disser assim, pai, vamos aí na Praia do Futuro, de repente ele está seguindo aqui pela BR-222, aí vai me levar para onde, né? Eu conheço, eu me engano, eu deixo me enganar se quiser. Eu digo, aí, cara, para o futuro é para o outro lado, tá certo? Estou dando um exemplo simples, assim, você entende. Então, não consinta ser enganado, não permita ser enganado, não se engane, não se deixe enganar quando você entender
que a coisa é má, está lhe desviando de Jesus, está lhe desviando do centro de Cristo, está tirando Cristo do centro. Eu estou falando com relação à Bíblia Sagrada, tá certo? Se você crê na Bíblia, busque essa verdade, porque ela é a verdade de Deus, tá certo? Olha o que é que Tiago diz no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está dizendo que qualquer coisa que lhe desvie de Cristo, ele está dizendo que é do diabo, tá certo? Isso é a Bíblia Sagrada. Portanto, se quiser tirar Jesus do centro, peça discernimento a Deus, não se deixe enganar, não. Não consintas, não permita. Busque na Bíblia, tá certo? Eu estou dizendo isso para você. Isso é uma palavra orientadora. Eu estou falando de prosperidade e bênçãos em Cristo, tá certo? Isso é a bênção maior, querido. A prosperidade da fé. Ter uma fé viva, pura, onde você não vai ser enganado, onde você não vai ser conduzido por blandícias, né? Por bajulações, por afagos ali, por coisa até bonita, mas que não tem fundamento bíblico, tá certo? Eu escrevi aqui, vou dizer assim: busque na Bíblia se o que estão lhe ensinando tem fundamento, tem respaldo na palavra de Deus. Principalmente se Cristo está no centro. Se Cristo não for o centro, querido, cai fora. Estão te enganando, tá certo? Porque a Bíblia diz isso claramente. Portanto, uma palavra aqui para você, uma meditação aqui para nós nessa quarta-feira de cinza, né? Oh, glória a Jesus. Essa reflexão aqui para nós, amado, tá bom? Quer ser próspero, quer ser sábio, busque em Cristo, tá certo? Você vai receber sabedoria de Deus, você não vai ser enganado, você não vai ser iludido, você não vai ser levado por afagos, por lisonjas, por bajulações. Você vai ser levado por Cristo. Cristo é a verdade, e Cristo às vezes fala duro com a gente, tá certo? Mas Ele é Deus e é gracioso. Amém? Deus te abençoe, o Senhor te guarde e te conduza com sabedoria, com revelação de Deus para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.